aqui não vai ter problema de nada. Vamos ouvir o irmão aqui, que é interessante o que ele está falando. E o que ocorre? São duas situações aí que quer dizer. Uma é eles vão barrar a entrada, porque eu não posso entrar, porque eles estão no horário da visitação. Mas não posso estar na visitação, porque eu trabalho, no dia a dia, então eu estou trabalhando, então eu tinha um tempinho para dar um pulinho lá, para dar ceia, né? Então eu tenho a situação de ser barrado porque eu não tenho a carteirinha, porque até então eles só permitem que entre com a carteirinha ele ser um pastor. E o segundo ponto é o segundo ponto é, conforme for o grau que a pessoa se encontra, que eles podem questionar com relação a, por exemplo, eu dei a Santa Ceia a essa pessoa veio a óbito, suponhamos, não foi por causa da ceia, amém? Mas suponhamos, aí eles podem questionar que foi o vinho, não é o vinho, foi o suco, né? O suco era a ceia do suco, mais aqui, que não pode. Eu acho que a gente tem que vigiar isso. Então temos que também, né? Eu acho que assim, se o médico fala que a pessoa não pode comer, não pode beber nada, então a gente não tem que tratar essa pessoa da pessoa. Entendeu? A gente tem que ser prudente. Né? Ser prudente. Agora, no caso dos irmãos os diáconos, todos os nossos diáconos tinham que ter carteirinha de capelão. É um curso que a pessoa faz. Tem vários por aí, é um cursinho que a pessoa faz de como fazer um trabalho social nesses lugares. Então, no final do curso, a pessoa recebe uma carteirinha e ele entra no hospital fora do horário. Então, às vezes a pessoa não é missionário, não é pastor, mas ele tem uma carteirinha de capelão. Então, ele entra nos hospitais, ele entra até na UTI, fora de horário de visita. Então, assim, inclusive, no início do nosso curso, né? Mas tem, né? Eu não fiz, não, porque naquela época nós tínhamos que pagar uma taxa. Era no verso da apostila, tinha inscrição para fazer esse curso de capelão, mas eu nem sei se chegou a ser feito. Anota aí para mim um pouco de diaconal. Anota aí para mim um pouco de diaconal para não levantar um curso de capelania, para a gente colocar um pouco de diaconal fazer. Aí eu não fiz, porque era um dos maiores reais o curso, né? E eu não tinha condições. Porque um dos maiores problemas hoje do pessoal fazer visita no hospital, ajudar o corpo, assim, ter uma turma de visita, entrar. Porque na hora da visita entra os parentes. Se a gente vai entrar no lugar dos parentes, a gente ocupa a vaga deles visitar o parente. Então a gente precisa ter a nossa carteirinha, a gente entra fora do horário de visita. Outra questão também, que eu já entrei no hospital, né, com a minha igreja que eu congregava, e a gente tem que também ter um certo cuidado. Geralmente, as pessoas que vão, tem pessoas que têm que ser menos, saber que não pode levar muita voz, tem que falar palavras positivas para estar ali. Não tem um preparamento, né? Obviamente que o papelão vai estar estressado, né? Porque se ele for levar palavras só de que vem levantar a pessoa e jogar a pessoa para baixo. Porque tem pessoas que não têm sabedoria para visitar o doente no hospital. Aí ele chega lá e fala assim, eu tive um irmão que tinha esse problema. Mesmo? E aí, o que aconteceu? Morreu. Mas você morre da sua mão. Recebeu um milagre, foi curado, não morreu. Muito isso, eles esperavam, porque tem um tempo onde a pessoa que está enferma, ela se arruma também. Que a roupa da não é leve. Então eu via muitos irmãos entrando sem esperar a pessoa sentar, dar aquela coisa para receber. Então ficava com aquela roupa leve ali, a mostra, na verdade. Mas então ficava um negócio meio esquisito. Eu trabalhava de segurança na casa, então a gente sempre andava com os setores, a gente observava muito isso. Isso não é legal. É verdade, tem muito critério. Não, fabrica o corpo diaconal, o corpo de evangelista. E quem quiser vai, então pode. Isso aí, nós vamos trazer esse curso de capelania. Esse curso é importante lembrar que também assim, não é só penetrado em hospitais, né? Presídios, essas casas que tem como é que fala que tem as crianças? Orfanatos, asilos. Para todas essas casas é preciso um curso, né? Não é somente para hospitais. Então, para poder fazer um curso dentro do presídio.
presídio, você precisa ter o curso de capelania, senão você não libera a sua entrada. Justamente. Então, como a pessoa que é capelão, ele tem muita mais facilidade de conseguir entrar, de conseguir fazer cultos. Eu quero, meu nome é isso. Eu quero. Vamos lá, então. Então não é só para o diácono e evangelista. Sim, serve, né? Não é só para o diácono e evangelista. Quem quiser fazer. Eu digo mais para os diáconos e evangelistas porque os diáconos eles têm a missão de levar a Santa Ceia nesses lugares. E os evangelistas, a missão da evangelização, das visitas. Lá fora. Glória a Deus. Ok, gente. Vamos lá. Alguém quer vir aqui à frente, fazer a última Santa Ceia, para a gente pular de assunto? A gente vai ter mais uma aula no que vem sobre esse assunto, sobre essa mochila, tá? Ó, não vale ler não, hein? Só vai mulher, tem que Botou no estreito aí, podia ler aí, ó. Esqueci tudo. Gente, então deu para ter uma noção da Santa Ceia? Tá? Então não pode esquecer de chamar o pessoal para frente, não pode esquecer da leitura bíblica, uma explanaçãozinha, de colocar, falar para as pessoas condições para tomar uma Santa Ceia, certo? E a consagração dos elementos, os ministros, diácono serve. Quando volta, o ministro serve para os ministros e para os diáconos, e alguém que eles podem servir para ele, certo? Não pode esquecer disso. E aí as palavras finais, palavra-chave na hora da É antes, porque na hora que você está falando sobre, não tem explanação? Você vai ler um texto sobre o assunto e vai fazer uma explanaçãozinha. Nessa hora da explanaçãozinha, geralmente a gente acaba falando sobre isso, certo? Então você, nessa noite, que foi tocado pelo Espírito Santo, né? Que o temor do Senhor chegou ao seu coração, você tem se sentido, né, indigno de receber, de tomar a Santa Ceia do Senhor, mas que você quer consertar a sua vida com o Senhor, né? Você tem um momento agora, né, para Deus não precisa de tempo para perdoar você, só precisa de um coração arrependido e tal. Aí você já fala sobre isso. Agora antes de orar pelo cálice. Ó, a palavra é antes de orar pelo cálice, tá? Porque o momento que ora, já começa a hora da ministração mesmo. Entendeu? A explicação é antes. Chamou o pessoal para frente, para ler a leitura e dar uma explicaçãozinha. Isso. Aí termina assim. E nós queremos abrir oportunidade. Se algum dos irmãos quer vir aqui na frente, expor alguma reprovação, né, pedir perdão à igreja do Senhor por algo, pode ficar à vontade. Mas aí nesse meio tempo você precisa parar o culto para isso. Porque se tiver alguém, a pessoa vai vir na frente. Aí você para o que você estiver fazendo e ouve a pessoa. Aí você abre, né? Beleza? Abriu ali, acabou, você pega as bandejas, distribui para as pessoas que vão orar, certo? Os ministros que vão consagrar. E aí você vai fazer oração, vai pedir alguém para fazer, ok? A pessoa acabou, os diáconos pegam, ministram. Voltou, pega a bandeja, você ministra para todos os ministros e diáconos. Acabou, vê uma pessoa de cima para baixo, né? O bom seria você escolher uma pessoa, o apóstolo, o bispo, o pastor, para ministrar para você, né? A ceia, aí sim, levanta o seu pão aí, querido. Você andar no braço, a partir disso, né? Certo? Por acaso, a senhora dando uma oportunidade a um desses meninos para fazer essa nossa e se eles dissessem, a senhora está dirigindo o começo do culto, né? Até dar a oportunidade do louvor, tal, do estudo, tal. Agora vamos passar o período para a Santa Ceia. E se antes da oração o escolher o pastor for lá, irmão, vamos cantar o hino da Santa Ceia, para poder estar no clima, não tem problema. Então aí fica, tá bom. O bom é que às vezes, mesmo a gente pegar o hino e cantar antes, a gente coloca cantar ele na hora que os obreiros estão distribuindo, para a gente aproveitar o tempo. Mas tem hino que pode cantar. Se está no início, se está sereno. E tem hino que é do bom e do caso.
elementos, que seja da harpa, ou seja do salvador, tanto faz. Seria na época, na hora da ministração para a igreja, para a gente aproveitar o tempo. O tempo, né? Só isso, né? Seria mais por causa do tempo. É porque antigamente o pastor fazia isso, a gente aprendeu lá, e aqui até hoje também. Mas não tem Fazia assim e depois dava oportunidade ao grupo musical. A equipe de louvor, botar a celebração cedo, estava criando, aí estavam cantando, aí até que o povo caía. Isso mesmo. Ô bispo. Então pode fazer. Pode, não tem problema, né? Sim, eu entendi, mas a única dúvida que eu tenho é em relação assim, à hierarquia. Por exemplo, vamos supor que eu estou dirigindo a ceia, a Santa Ceia. Vamos ouvir a pergunta do Lucas aqui, ó. Vamos supor que eu estou dirigindo a Santa Ceia, aí tem pastores, aí a senhora, né, a bispa e o apóstolo. Digamos que eu convide um de vocês para ministrar eu mesmo vou distribuir os elementos, independente da bispa e o apóstolo estarem. Então, a única coisa que você pode utilizar a gente fora da ministração, você é o ministro, certo? O Lucas está ministrando. Você vai chamar os pastores, vai chamar todo mundo e você vai explanar a palavra, certo? Mas na hora da oração dos elementos você passa para os ministros, pastores, apóstolos, bispos, certo? Mas eu distribuo a bandeja, inclusive, para a bispa e para o apóstolo. Você, tá? A pessoa que está ministrando que entrega para quem ele quer a bandeja, né, as bandejas, e pede um deles para orar, ou você mesmo para orar, não tem problema, certo? Então a gente só vai participar dessa forma, entendeu? E depois para ministrar para você no final. Depois, na realidade, o ministrante, ele é o último a ser ministrado. Bispa, também, no caso aí que ocorreu, só tinha os diáconos e ali representando, né, o ministro e a bispa. Foi isso, eu falei isso na hora da ministração. Aí, na hora de consagrar os elementos. Só tem eu, digamos. Isso. A senhora ouviu? Como que eu faço? Eu falei isso aí já. vai ser, por exemplo, eu dou um diácono, mas também dou, por exemplo, o pão e o vinho. Eu passo para você o pão, né? E como não tem evangelista nem nada, eu passo o vinho para um diácono, para estar consagrando esses elementos. Justamente. Geralmente, a gente começa... Porque nunca pela tá, bandeja é do o nosso vinho. caso hoje. Não, gente, isso não tem nada a ver não, tá? Nós estamos falando de liturgia, não estou falando de doutrina não, tá? Liturgia, não é doutrina. Então, geralmente a gente pega a bandeja do cálice, entrega geralmente o pastor que está presente. E a bandeja do pão a gente entrega ao evangelista. Não tem, entendeu? A gente começa pelo cálice. Entendeu? Não que uma coisa tenha mais importância que outra e tal. Eu estou falando de liturgia. Geralmente a gente usa fazer isso. Mas pode ser um costume. Isso não quer dizer que um é mais importante do que o outro. Não quer dizer, entendeu? Mas geralmente, por exemplo, se tem só o apóstolo, a senhora está ministrando, não tem mais ninguém. Só vocês dois. Entendeu? Aí a senhora dá a bandeja. Geralmente eu faço isso, eu pego a bandeja do vinho, passo para o meu superior, vamos dizer assim, fico com a bandeja do pão. Entendeu? E distribuo de acordo. Outra pergunta. No caso, só está a bispa ali, né? Igual hoje. Tem o corpo diaconal e a pessoa que está ministrando. Digamos que eu vou ministrar a ceia, eu só tenho diácono comigo. Só tem um diácono. Digamos que eu estou ministrando a ceia. Só tem diáconos, eu não tenho ministros. Os meus ministros vão ser os diáconos. Tudo que os ministros fazem, os diáconos vão fazer agora. Eles vão orar, eles vão consagrar, vão entregar, vão fazer tudo. E vão me servir. A importância do corpo diaconal está dentro, né? Esse ensinamento. Isso é importante. Se chega num momento desse, a gente fica lá olhando. Isso é muito importante. Por isso que faltar os profetas é um problema. Por exemplo, o líder de corpo diaconal está aqui hoje. Aí eu quero que a Daniele, o David, a Jaqueline, que são diáconos consagrados aqui da Barra, passe isso para o corpo diaconal. Justamente. Eu já pensei que eu vou tirar a chave aqui, vou dar Na segunda-feira tinha 2 pessoas, né, que não tinham tomado ceia. E só tinha eu de diácono, sou dirigente do curso, né, de segundo. E de obreiro só tinha um livro. Aí eu fiz, Isso aí. A obra do Senhor não pode parar por causa de hierarquia. A gente não faz de nada, certo? A gente
gente só precisa estar o quê? Não, fala Senhor. E as aulas já estão no Facebook da igreja. E o bom é ter essa... As aulas já estão no Facebook da igreja. Eu vi que as aulas da Escola do Profeta... Foi o apóstolo que Isso postou. que é bom a gente estudar, porque hoje que eu aprendi a consagrar, que o pastor Miguel uma vez me pegou de supetão. Na hora da administração, eu quero pedir ao evangelista dos que consagrem o pão. Eu tomei aquele susto, aí depois eu falei com ele, você me manda consagrar, e ainda na presença do apóstolo, eu quase desmaiei aqui. Mas tem que ser na presença dele mesmo, pra você Por isso é treinar. importante a Escola de Profeta. Mas então, E eu não ali em sabia casa disso. ele teria que passar então para o apóstolo, não para um evangelista. Vocês estão vendo como é que a nossa aula é prática? Né? É do dia a dia. Ele passou pra Tá mim, vendo? mas o apóstolo estava Vai ser presente, errado. mas aí pode, porque era só tinha um, não pode? Ele passou o pão pra mim. Ele aproveitou os obreiros que ele tinha. E o O vinho eu não apóstolo, lembro. com certeza consagrou também, né? Eu não lembro. Eu não lembro. É, geralmente, porque olha só, tem uma coisa que no nosso tempo hoje a gente precisa aprender. Tem muita coisa lá atrás que a gente aprendeu de errado, tem que ficar pra lá e tal. Mas tem muita coisa que são boas. A gente tem que aprender da honra que tem honra. Então, se o apóstolo está presente, ele vai orar. Ele vai segurar a bandeja do vinho, vamos dizer assim, entendeu? Então tem uma hierarquia aí, Eu acho que pelo vinho não lembro. então, é igual assim, quer ver uma coisa errada que eu... Errada não, mas eu acho ruim. Por exemplo, digamos que eu estou dirigindo uma igreja. Estou dirigindo a igreja. Aí o apóstolo, meu apóstolo, chega na minha igreja. Eu largo ele para lá, esqueço que ele está ali e mando ver. Aí, então o pregador estava convidado, dou oportunidade para o pregador no final. Eu quero convidar meu apóstolo que está aqui presente. Eu acho isso muito errado. Acho que realmente você tem que honrar, o apóstolo está aqui, eu quero passar a oportunidade do culto para ele, que ele é a minha autoridade máxima aqui hoje. Agora a palavra, justamente. se for, por exemplo, já fez o convite, o pregador, ele está lá. Aí o apóstolo vai visitar a igreja, Não a necessariamente palavra precisa. tem que ser para o que foi convidado, não é? Aí pode passar a direção do culto. Isso é um caso só de honra, entendeu? Por exemplo, o apóstolo chegou, uma pessoa, a sua companheira espiritual chegou, então você dá a honra do culto para ele. Agora tem o pregador que foi convidado para pregar, entendeu? Caso de lógica, né? Vai pregar. Agora, digamos que o dirigente do culto ele ia pregar, o pastor da igreja ele ia pregar. O apóstolo chegou, entendeu? Então o que acontece? O apóstolo, o senhor faz aquela palavra boa para nós, beleza, está aqui o nosso apóstolo, glória a Deus, a nossa bispa, nosso pastor, né, ali da nossa matriz, glória a Deus pela vida deles. Vamos receber o nosso apóstolo, nossa bispa, nosso pastor, com bem-vindo no nome de Jesus e tal, ele vai trazer a poderosa palavra para nós, mas não precisa passar o culto agora, já avisou que ele vai trazer a palavra. Mas quando não é assim, tem que passar assim por honra, entendeu? Senão, hoje eu vejo muitos casos dessas coisas. E a gente tem que... Uma vez, eu estava representando um trabalho aqui da igreja, Aumentar o batismo. aí tinha outro visitante, um obreiro visitante. Aí o nosso dirigente da congregação pegou, porque eu cheguei como evangelista, aí ele me botou lá na doutrina e ficou para lá. Aí eu observei. Quando chegou na outra pregação, em vez de dar a pregação para o irmão, ele deu para mim. Quando deu para mim, eu vi que o irmão desmoronou. Quando ele desmoronou, eu falei assim, meus irmãos, eu quero saudar os irmãos com a paz do Senhor, mas eu quero falar para os irmãos que quem vai pregar essa noite aqui, pelo Espírito de Deus, é o nosso visitante. Aí ele se levantou e se uniu com a gente. Se uniu com a gente, porque viu a ordem na casa. E outra coisa mais, pastora, sobre a Santa Ceia, quando eu era diácono nessa época. Aí terminou a Santa Ceia e a gente tinha que, como naquela mesa lá, grandona de madureira, apanhar o pão para poder levar para os irmãos dos hospitais, né? Aí eu apanhei o vinho, o suco, botei na minha coisinha. Quando eu fui pegar o pão,